problema é que São Paulo virou um bastião do PSDB, ou seja, nos piores momentos do PSDB, nos mais difíceis, quando o Lula começa em 2002 a crescer muito, de 2002 a 2010, eles não perderam São Paulo, eles perdem São Paulo quando o Dória, ele praticamente expulsa o Alckmin do PSDB, e ao expulsar o Alckmin do PSDB, ele abraça o bolsonarismo, logo em seguida ele tenta enfrentar o Bolsonaro, e o Bolsonaro amassa ele politicamente, ali eles perdem a hegemonia em São Paulo, mas não para a esquerda, né? Eles perdem a hegemonia para a extrema-direita. E a extrema-direita hoje, em certa medida, no Brasil e São Paulo, fagocitou a chamada direita democrática, ou direita, não democrática, mas uma direita mais conservadora. Fagocitou, né? Então, acho muito difícil uma alternativa de centro de São Paulo ter condições de levar aquela eleição do Tarcísio, diferentemente do Rio de Janeiro, que existe um candidato de centro que pode derrotar o candidato do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, do Eduardo Paes, né? Uhum. Vai ter nos dias 26 e 27 de janeiro uma conferência internacional de combate ao antissemitismo. Essa conferência vai ocorrer em Jerusalém e eu vou colocar aqui na tela o card de divulgação com os palestrantes. Então a gente pode ver aqui que na segunda fileira está Flávio Bolsonaro e na última fileira está Eduardo Bolsonaro, convidados já confirmados como palestrantes nesta conferência. Duas coisas que eu queria linkar aqui e te ouvir. Flávio Bolsonaro está buscando o apoio dos evangélicos. Perdeu o Malafaia, buscou o Pablo Marçal. Hoje ele está em Vitória, no Espírito Santo, num culto organizado pelo Magno Malta, no aeroporto do Espírito Santo, de Vitória, e está fazendo muitas lives, orando, chorando, está indo aos cultos, coisa que ele nunca fez, embora ele seja batizado de fato em igreja evangélica, e vai a Jerusalém participar de um evento contra o antissemitismo, e sabendo que há esse vínculo muito grande de Israel com boa parte dos evangélicos no Brasil. Vai ser por aí a construção de campanha de Flávio, uma tentativa de retomada dos evangélicos que foram perdidos um pouco depois da condenação do Núcleo 1, sobretudo, e é por aí também que vai voltar a pauta da necessidade de diálogo com os evangélicos. Em resumo, tu entende que os evangélicos continuarão sendo uma pauta importante nas eleições? Sempre é uma realidade, é um dado da realidade dos evangélicos, né? Nós, da esquerda, precisamos elaborar um discurso para lidar com isso, sob o meu ponto de vista. E não é condenar os evangélicos, não é condenar, termos humildade para dialogar com essas pessoas. Acho que a humildade de dialogar com os evangélicos, coisa que o Lula demonstra muito, uma capacidade muito grande de dialogar com eles. Agora, é o público cativo do bolsonarismo, tá? E o Flávio, para unificar a tropa em torno dele, vai precisar se reaver com esse pessoal, né? E aqui eu coloco um detalhe, que é uma coisa que é óbvia, mas pode parecer que não. O Silas Malafaia, ele não representa os evangélicos, ele representa uma parcela dos evangélicos. Sim. Né? Às vezes se dá muita importância para uma pessoa, sendo que ela não tem toda essa importância, por exemplo, né? Os evangélicos têm várias ramificações. Tem evangélico até progressista, tem até um deputado aqui no Rio, pastor Henrique Vieira, se não me engano, um rapaz... Henrique Vieira. Pastor Henrique Vieira. Um rapaz muito bom, aquele pessoal muito talentoso, muito capaz, que é pastor, é evangélico, ou seja, não é um bloco monolítico os evangélicos, né? Mas que a maior parte dos evangélicos tende a estar com o Bolsonaro, tende a estar com o Bolsonaro, isso aí não, com o Flávio, isso aí é um dado da realidade, né? Agora, qual que é o tamanho desse apoio que a gente vai ter que acompanhar ao longo do processo político, né? Eu quero recomendar para ti o novo livro do pastor Sérgio Duzilek, que esteve lá no meu lançamento, inclusive, tá? O Sérgio Duzilek lançou um livro agora sobre o evangelistão. E o Sérgio, além de ser um pastor progressista, é professor acadêmico e lançou um belo livro com recomendação do professor João César de Castro Rocha. Então, dá uma procurada nesse livro aí, porque ele é muito importante. Para a gente finalizar essa parte dos evangélicos, Elias,
Tem hoje na sociedade brasileira algo que está sendo chamado de um modo de viver, um estilo de vida evangélico. E esse estilo de vida, ele começou a tomar espaço através das associações de classe. Então nós temos hoje no Brasil a Associação dos Médicos Evangélicos, a Associação dos Advogados Evangélicos, a Associação dos Arquitetos e dos Engenheiros Evangélicos, a Associação dos Grandes Empresários e Grandes Empreendedores Evangélicos, e que acabam se protegendo em torno disso. Porém, a Globo News vai fazer agora um especial para pegar aquilo que nós estamos chamando de estilo de vida evangélico. E eu vou colocar aqui o teaser desse programa que vai sair da Globo News, para até a comunidade entender do que a gente está falando, tá? Olha só esse teaser aqui. Repara que eu estou andando uma cruz no chão, cruz no teto, parece que eu estou na igreja, mas eu não estou não. Eu estou numa academia de ginástica cristã. Vim conhecer essa academia aqui no Paraná para contar como é que milhões e milhões de cristãos brasileiros, que de acordo com o IBGE já são quase 150 milhões, vivem no dia a dia a fé. É o estilo de vida na fé que movimenta a economia, que está gerando novos negócios. Essa academia, por exemplo, nas paredes, a decoração é feita por versículos bíblicos. Aqui se faz ginástica, cuida do corpo, mas também do espírito. Tem até sala de oração. Quer conhecer mais sobre esse estilo de vida cristão? Uma novidade na economia brasileira, que movimenta mais de 20 bilhões de reais. Veja o Globo News especial. Eu coloquei isso aqui só para mostrar também para nossa comunidade que o problema ele é muito maior, Elias, do que a gente possa imaginar, tá? Ele é muito maior, realmente. E aí eu te pergunto, não só sobre o estilo de vida com academia, entretenimento, as igrejas que hoje parecem danceterias, discotecas, parede preta, copa, como se fosse ali com consumação e coisa, mas essa questão que eu coloquei das associações de classe. Isso não é algo que tem que ser ou regulamentado ou fiscalizado, porque é uma espécie de protecionismo entre, por exemplo, a Associação dos Médicos evangélicos que só tratam evangélicos, que só indicam para evangélicos. É proibido? É ilegal? É contra a lei? Acredito que não seja. Mas a gente tem aí uma ocupação de espaços na sociedade que, se não houver diálogo, eles vão começar a ter muita força até para escolher quem são os seus candidatos e quem são os seus políticos. E daqui a pouco pode sim ter uma ameaça ao Estado laico. Então eu queria te ouvir sobre isso que eu coloquei e depois eu já trago para cá o Fabrício Rinaldi para ler os superchats e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre pré-candidatura também. Vai lá, meu caro. Cara, eu estou elaborando opiniões sobre isso. Né? Então, eu acho, por exemplo, que o Estado brasileiro já deixou de ser laico na prática há muito tempo. Né? Então, você vê bancada cristã, você vê, sabe, uma série de fenômenos dentro do Estado, ou seja, a Câmara dos Deputados como local em que se celebra cultos evangélicos, por exemplo, ou católicos, ou qualquer outro tipo, mas você não vê uma bancada macumbeira na Câmara, por exemplo, que é muito interessante, então já deixou de ser laico na prática, né? Sabe, já falam muitas pautas identitárias, né? O pessoal gosta de comentar, mas hoje você vai ter que ter ministros do Supremo Evangélicos, porque vai ter uma cobrança muito forte da sociedade em relação a isso, já tem uma representação parlamentar muito grande, e eles já são uma força política real da nossa sociedade. Esse é um ponto fundamental. Como se combate isso, sabe? Eu acredito muito na possibilidade das pessoas terem acesso à possibilidade de ter mobilidade social. A única forma de você proteger a sociedade do fanatismo religioso é entregar esperança para as pessoas. Isso não vai acontecer fora de um país com tecido social esgarçado, num país com milhões de pessoas na informalidade, em que um rapaz está em cima de uma bicicleta fazendo uma entrega de iFood a R$6, né? Em que uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, perdeu ao longo dos últimos 6 anos, 7 anos, mais de 20 mil empregos industriais somente na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, nós precisamos entregar possibilidades reais de mobilidade social para o povo, para que elas não sejam vítimas do discurso fácil.